Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que conectam e que inspiram. E no episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o fundador da Otzar. Estou aqui com o Anderson, gente, e ele vem para partilhar uma história de transição de carreira super significativa, uma ascensão em que ele está trazendo a Otzar com uma proposta muito bacana para o mercado, para as empresas, além de estar estruturada numa base extremamente sólida. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir um pouquinho dessa história. Anderson, seja muito bem-vindo ao Eu Sei Que Você Pode. Obrigado, Renata. É um prazer, muito gratificante estar aqui. Agradeço já de início o convite, especial. Agradeço de coração mesmo. É um momento nostálgico, Pelo Sim, tempo que a gente já vou contar isso aqui hoje. Mas é muito prazeroso. Obrigado. Muito bacana, Anderson, poder te receber. E até aproveitando para compartilhar então com quem está assistindo esse episódio, nós nos conhecemos já de longa data, E quando nós fazíamos a preparação, um bate-papo para o podcast, a gente pôde retomar então lembranças aí da nossa história e do quanto as conexões que a gente gera ao longo da vida e a maneira como a gente se comporta, com as pessoas, com as situações, elas reverberam e no determinado momento da vida a gente se reencontra e o quanto é bom ter deixado boas marcas, na vida das pessoas, na maneira como a gente se relaciona, enfim, então é um grande prazer mesmo. E a gente não precisa falar de quantos anos faz. Não, senão vamos se entregar. Não, essa parte a gente deixa, Anderson? Boa. Verdade. Bom, mas a gente está aqui para ouvir sobre a sua história. É legal. Então, conta para nós como a sua história começou, como a gente tem esse enfoque no Eu Sei Que Você Pode, sobre a questão de carreira, de transição de carreira, Traz para a gente, então, a tua formação, como é que começou a tua carreira profissional. Legal. Então, eu sou Anderson Clays, filho amado de Deus, filho do seu Homero, da dona Ida, namorado da Suzana. E hoje, então, já nesse processo, da vida profissional, eu sempre gosto de falar que a minha vida profissional começou lá no voluntariado, Há uns 30 anos atrás, na escola, fazendo serviços voluntários, ajudando, contribuindo. E depois isso acabou também se estendendo para a comunidade do bairro ali onde eu atendia, ajudava na igreja. E a minha vida profissional daí começou então aos meus 15 para os 16 anos. Jovem. Isso. E o meu primeiro trabalho começou com uma função, Renato, que não existe mais hoje. Que é a de office boy, o famoso contínuo. Verdade. Quem for pesquisar, dar uma googada ali, vai ver que, não é uma função que hoje com o mundo digital, totalmente foi suprida, Sim. Essa função. A tecnologia mudou muito, Com certeza. Na questão de rotinas e processos. Era uma ida quase que diária ao banco, por exemplo, para fazer serviços financeiros, enfim. Então a minha trajetória começa aí. E eu sempre fui muito conectado com Deus, pedindo direcionamento para todas as questões da minha vida. E na época, quando eu comecei nesse trabalho, eu ter essa oportunidade de trabalho foi uma resposta de Deus também. Na época eu fui fruto de um projeto piloto, junto com a Ajorpem, Instituto Ajorpem aqui de Joinville, em parceria com o Centro Educacional Dom Bosco, que existe até hoje fazendo ali um trabalho fantástico no bairro Santo Antônio aqui em Joinville. Verdade, muitas vidas impactadas, a partir desse projeto. Exato. Quem é de Joinville com certeza reconhece. Perfeitamente. Então, o que aconteceu? Fui escolhido lá na época numa forma de um processo seletivo, para essa função, e de lá para cá, então, comecei a fazer o meu trabalho, a desempenhar ainda concluindo o ensino médio na época, então estudava e trabalhava. Era desafiador, porque você tinha que conciliar, na época, para um jovem de 15, 16 anos, era bem desafiador, mas eu vejo que foi muito proveitoso, foi uma escola, Forjou, sem dúvida. O profissional que você se tornou. Sem dúvida. Então, iniciei a minha trajetória profissional nessa função e depois passei a fazer outras funções, todas relacionadas à área da propriedade intelectual, Então, a oportunidade que eu tive na época, entrei na estágio, propriedade intelectual, então de lá para cá passei 21 anos, da minha vida profissional lá, passando praticamente por todas as áreas, Gestão de processos, acompanhamento processual dos processos, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão no Brasil que regula, todos esses serviços. Então, parte financeira, parte administrativa, parte jurídica também, dando auxílio,
na parte mais técnica jurídica, né? Então a gente tem esse preparo paralegal, vamos assim dizer, para poder atuar também nesse segmento. E complementando, acabei então de 2008 para cá na função mais de contato direto com o cliente, no relacionamento com o cliente, né? Em paralelo a isso, comecei a faculdade de Direito. Temos um advogado entre nós. Quase lá, né? Então hoje eu sou bacharel em Direito, né? E também tenho pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC do Rio. Só que por que eu falo que a faculdade foi uma escola? Porque se eu já tinha um desejo, uma vontade de fazer as coisas, né, com aquele entusiasmo, com aquela transparência, com aquele desejo, a faculdade de Direito ela impulsionou isso dentro de mim. Pelas conexões, pela forma como os professores lecionavam, né, despertou ainda mais o desejo pela matéria. Né, pelo direito da propriedade intelectual em si, porque o direito ele é uma área muito vasta, tem várias funções, né, várias atividades, só que no meu segmento, profissionais que tenham um conhecimento especializado é um público muito pequeno. E eu ia te falar sobre isso, porque é uma área relativamente restrita, e principalmente no sentido de entendimento público, né? Por que eu preciso procurar, por exemplo, né, o serviço de uma empresa que vai garantir longevidade da minha marca, da patente do meu produto, enfim. Então, eu entendo que é algo que não é realmente tão comum de encontrar. E foi durante esse processo da estágio que você entendeu que a formação de direito ela seria oportuna e você se encontrou nela? Sim, porque eu sempre tive, né, e daí isso nasceu lá na 8ª série, quando inclusive eu tive uma professora de língua portuguesa que se chamava Ana Paula, né, que você deve de conhecer. Então, nesse contexto, na época, eu tinha um desejo de fazer 3 graduações, e eu tinha enumerado elas da seguinte forma: jornalismo, Direito e História e Teologia. Eram 4 na realidade, né? Teologia continua correndo porque a gente consegue fazer isso de forma modular, né? E daí tentei fazer jornalismo, me inscrevi, cheguei a começar a fazer as aulas, mas eu tranquei. Não deu aquela conexão, entendeu? Por mais que era o meu desejo. E daí, considerando todo o contexto e o trabalho com o qual eu estava inserido e envolvido, fui fazer Direito. Né? E daí iniciei ali na Faculdade Guilherme Guimba, na ACE, e concluí o curso. E então, assim, História ainda tá ali, né, no cantinho, aguardando num processo de stand-by ali, né? Mas foi muito proveitoso. Então, a conexão que a faculdade gera, o conhecimento, o aprendizado, né, que me gerou foi muito rico, tá? E durante o processo que eu estava, no caso então, na estágio, né, trabalhando, fazendo a faculdade, atendendo clientes, tudo isso gerou experiências, né? E daí a Otizar, ela nasce num momento hoje que acabou me trazendo à memória várias cenas, vários momentos que eu vivenciei lá no passado, né? Que Deus me permitiu então reviver, né? Relembrar algumas lembranças e poder então de uma forma mais uma forma que eu digo assim mais intencional revivenciá-las. Legal. Quantos anos de estágio? 21 Nossa. anos. Quanto isso é importante, né? E nós até falávamos sobre isso, né, Anderson? Né? Por vezes, né? Claro que está menos comum hoje, né? As pessoas ficarem tanto tempo, às vezes, dentro da mesma empresa, né? Eu também vim um pouco dessa escola, acho que na nossa época, né? A questão da estabilidade, né? Sempre foi um ponto determinante. Sim. Então, você construiu uma história dentro de uma empresa, você vivenciá-la de uma forma muito intensa e às vezes você olha para aquela história e na verdade, a tua história, ela se mistura com a história da empresa depois de tanto tempo, né? Eu imagino que para você também tenha sido assim. E ter esse momento essa interrupção e ter que dar um novo passo, eu imagino que não seja algo simples, porque realmente é isso, né? Por vezes a tua identidade, ela acaba se fundindo com a do negócio e a tua própria expertise, os clientes, o ambiente em que você está inserido. Como é que foi para você lidar com isso? Legal, a tua pergunta é sensacional, porque sempre quando alguém me perguntava, né, quanto tempo você já está lá, tal, e daí eu falava, as pessoas, né, era notório assim no semblante o espanto, né?
Só que eu não fiquei todo esse período na mesma função. Então, isso é um ponto bem relevante, porque me gerou crescimento, né? Então, eu fui gradativamente experimentando novas áreas, experimentando outras funções, né? E daí a tua última pergunta, né? Como é que foi isso para mim, né? Num primeiro momento foi desafiador, porque a gente não espera, às vezes, uma notícia, né? Então, tu é pego um pouco de surpresa, porque, como você falou, a tua história, ela se mistura com a história do negócio. E quando ela se mistura com a história do negócio, não é à toa. É algo que acaba sendo, não é nem condicional, é intencional, porque tu tá depositando todo o teu amor, né? Todo o teu esforço para ver também para que o negócio prospere, enfim. Sentimento de dono. Exato, né? E isso foi muito bem cultivado, né? Então, esse sentimento ele era verdadeiro, né? E só que ele não era efêmero, né? E eu não entendia isso, né? E aí teve uma questão que eu acabei me recordando no final aí de janeiro, aproximadamente agora de 2025, que teve uma vez que Deus falou ao meu coração, né? Isso lá em 2003, quando eu tive convicção no meu coração que aquela oportunidade lá no Dom Bosco, lá, né, seria concedida a mim, ele falou que tinha data de início e tinha data de término. Mas eu não tinha me lembrado disso, entendeu? E daí talvez o término às vezes não vai vir por mim, vai vir por outras pessoas e tá tudo certo. O importante é eu estar atento na jornada aos movimentos que acontecem, aos sinais que vêm. Porque às vezes na correria que a gente tá, Renata, e isso é algo que atualmente, né, tá sendo muito comentado, a gente tá numa frenesi, numa correria, naquela loucura, e às vezes a gente não para recuar, para ouvir aquilo que está à nossa volta. Então, o nosso olhar, o nosso ouvir, né, eles acabam ficando meio que em stand-by ali. Sim. A gente usa mais a nossa boca, né, que é apenas uma, e a gente não usa aquilo que a gente tem de forma dupla, que são 2 olhos e 2 ouvidos, né? Então, esses nossos sentidos, nós precisamos exercê-los mais, né? Eu concordo. E isso foi muito impactante para mim, porque foi um momento que eu precisei daí recuar, ou melhor, nem recuar, é parar mesmo, né? Olhar à minha volta tudo que estava acontecendo, e daí foi um momento também de fazer um resgate histórico da minha trajetória como ser humano, né? E isso já era bem claro para mim que a gente não tinha uma vida profissional e uma vida pessoal. Nós temos uma única vida, que Verdade, é nós única. somos pessoas, seres integrais. Isso, Eu né? acredito nisso também. E daí Tranjan sempre fala que não existe bicicletário de almas em empresas, né? E é fato. Isso já era algo bem, né, claro para mim. Só que eu ainda separava, às vezes, vida espiritual da vida pessoal. Só que, na realidade, da mesma forma também, a gente só tem uma vida e a gente precisa reverberar isso por onde a gente passa, né? A gente tem essa missão, esse propósito de vida. E eu sempre tive isso muito forte ao longo de toda a minha história. E daí a gente falava ali do período que a gente estava, né, na vida profissional, já há 21 anos e tal. Só que eu não comentei um ponto muito importante. Em 2005 aproximadamente, eu já estava na estágio fazia uns 3 para 4 anos. Eu tive uma situação que quase me desestabilizou na minha vida. Eu fui acometido de leucemia. Nossa, não tinha consciência disso, Anderson. E daí foi um momento também bastante reflexivo, né? Para eu refletir na realidade, né? Sobre a minha vida, porque foi uma situação bem desafiadora, né? Então, até para sintetizar isso de forma muito rápida, comecei a ter algumas dores, enfim, né? Surgiram algumas ínguas no meu pescoço, fui pro hospital, tal. Os médicos não conseguiam identificar o que era. Na época, teve uma situação bastante interessante, que hoje eu entendo o porquê, né? Mas na época, o meu plano de saúde ele tinha uma questão de carência que não permitia eu ser internado, hospitalizado, né? Só a consulta. Então, o médico ele falou o seguinte: olha, tu vai sair agora, daí tu vai voltar tipo amanhã cedo, novamente, quando mudar o plantão, porque o certo era tu ficar internado, mas o teu plano tem essa carência, então tu não vai poder, né? Então, assim, as minhas plaquetas, né, nos exames ali sanguíneos, todas baixíssimas. Qualquer questão que fosse acontecer comigo,
era uma situação delicada porque o sangue ele não coagulava. Entendi. Então quadro de poderia... risco mesmo. Isso, extremamente de risco. Em paralelo a isso, eu estava num processo para alistamento militar, aguardando, né? Enfim, tem várias histórias que daí aconteceram nesse momento que foram marcantes, por quê? Porque tive que ir daí num médico hematologista que trata, né, de todas essas questões, e daí só o fato de você ficar sentado numa sala de espera ali já te marca, porque tu vê pessoas que estão em vários momentos, né, de enfrentamento dessa doença e que daí tu fica se perguntando, tá, e agora? Então eu tinha aí recém-completado 18 anos e daí eu me fazia vários questionamentos, né? E daí eu tinha, na época, compartilhado isso com pouquíssimas pessoas, né, da situação que eu tava ali, enfim, até porque o desejo não era preocupar ninguém, né? Mas eu, dentro de mim, eu tinha muitas dúvidas. Inquieto. Exato, porque poderia levar à morte, poderia, né? Enfim, fiz um processo de consulta médica, daí foi feito mais alguns exames, e isso tudo já tinha corrido aí 15 dias. E daí eu precisava voltar novamente no alistamento militar lá para fazer o segundo retorno. E isso ficou tão marcado para mim porque na época aonde o exército fazia aqui esse processo era ali no Fórum Antigo. Hoje já foi demolido esse prédio na Rua Princesa Isabel, bem na região central. E ali tinha uma escadaria muito grande ali. E daí eu fiquei sentado nessa escadaria, né, para aguardar ser chamado. E em paralelo com aquela preocupação toda pelo diagnóstico que me foi passado. E daí tinha mais alguns amigos que me acompanham já desde a minha infância e na época, né, na mesma faixa etária, foram também se alistar. E todos também muito envolvidos assim com Deus e tal. E daí eles não sabiam da minha situação, porque eu não tinha compartilhado com eles. Mas por que eu estou relatando isso? Porque nesse momento que eu estava sentado nessa escadaria, apareceu uma senhora que eu vi ela só nessa vez e eu nunca mais vi ela, nunca vi ela na minha vida e nunca voltei a vê-la. Mas ela me entregou um papelzinho escrito de próprio punho, à mão, né? Num pedaço de papel rasgado, com 2 versículos bíblicos, né? Um do livro de Deuteronômio e o outro do livro de Jeremias, onde fala que né, um texto que foi falado ali, Deus para Jeremias, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe, antes mesmo dele ter sido formado, ele já tinha sido projetado, né? E essa senhora apenas entrega para mim e ela não fala absolutamente nada. E daí até os meus amigos, assim, em tom de brincadeira, né? Eles falam, quem que é a irmã ali? Eu nunca vi na vida, né? E eu, de fato, também nunca tinha visto. E daí eles falaram, ela não te falou nada, não se identificou. Daí na hora eu pensei, ela não precisa falar nada, porque só o texto que ela trouxe, né? E deu para ver que foi ela, com certeza, que escreveu uma letra extremamente humilde, simples, sabe? E aquilo ali foi um conforto, foi um alento pro meu coração, considerando todo o contexto que eu estava vivenciando. Então, acho que foi 1 ou 2 semanas depois eu precisei voltar ao consultório médico para fazer o acompanhamento dessa situação, desse diagnóstico, porque daí precisaria fazer um exame da medula, o segundo, né? Para ver como é que estava a situação e tal, porque o exame de sangue ainda estava acusando as plaquetas extremamente baixas. Aí eu lembro que o exame ele tinha que ser feito bem cedo, foi marcado bem nas primeiras horas da manhã, assim, 6, 7 horas da manhã. E daí a médica falou bem assim, Anderson, antes de eu fazer esse exame, eu vou te pedir algo que eu nunca pedi para os meus pacientes, mas eu sinto que eu preciso fazer contigo. Deu até, né, estranhei na hora que ela falou, não entendi nada também. Daí ela falou bem assim, a gente vai repetir o teu exame novamente, que é um exame que antecedia esse procedimento do exame da medula. Da medula. Isso, para ver como é que tava as plaquetas ali no sangue e tal. Eu falei, tá certo, vou, né, o laboratório clínico era no térreo, daí desci lá, fiz. Daí quando eu voltei, dela ficou me olhando sério assim, com um olhar de dúvida, de desacreditação, enfim, era um olhar de espanto no semblante dela, e eu não entendendo absolutamente nada. Ela falou bem assim, Anderson, aconteceu alguma coisa aí contigo, né?
eu fiz esse teste antes, que é algo que não faz parte do meu fluxo. Protocolo. Isso, fazer novamente o exame, porque é muito difícil as plaquetas se recuperarem, né, novamente, considerando o teu estado. O que aconteceu, Renata? As plaquetas subiram de uma forma né, inexplicável, né? Aí ela falou que ela também não sabia explicar para mim o que tinha acontecido. Eu lembro hoje, como se fosse hoje aqui, eu olhando para você, que eu desabei a chorar e eu só falei para ela que eu sabia o que tinha acontecido, né? Então eu tenho até hoje guardado esse papelzinho que eu recebi dessa senhora na escadaria, tem o documento que a médica precisou fazer de forma de próprio punho para eu poder apresentar no exército, para obter, no caso, até a dispensa, porque qualquer coisa que, né, tivesse uma queda, um ferimento, o sangue ele não ia coagular, né, ia ter uma espécie de... enfim, me fugiu o nome agora, mas era de extremo risco, né? Então, e tudo isso eu tenho guardado para comprovar que Deus, ele é de fato um Deus de milagres. Os milagres, eles existem, né? Basta apenas a gente colocar a nossa fé em ação para acreditar, entende? E daí, essa semana ainda, eu me recordei de um texto, um versículo bíblico, né? Que fala que Deus, com uma palavra, ele traz à existência aquilo que não existe, né? Então, às vezes, a gente não precisa ver, a gente só precisa acreditar. E nesse processo de transição, eu sempre fui muito claro para Deus, né? Eu falei, Senhor, é Tu que estás me dando essa ideia, né? Esse projeto, e eu sou apenas Teu mordomo e Teu dependente, né? A Otizar, por isso que eu opto por falar fundador da Otizar, porque eu sou até um sócio, sim, mas a Otizar pertence a Deus, ela não pertence a mim, né? Eu estou aqui apenas como um mordomo para servir as pessoas, servir aos empreendedores, para contribuir com eles através da gestão e proteção de marcas, patentes, direitos autorais, mas para que eles tenham um guardião dos seus tesouros intelectuais aqui na Terra. Que enquanto a gente está aqui, é a nossa vida aqui, né? Só que a gente precisa ter todo um cuidado, precisa ter uma atenção especial, então a Otizar ela vem para servir dessa forma. Nossa. E nesse cuidado, Renata, eu já falei bastante, né? Mas assim, no nascimento da Otizar, quando eu precisei, né, decidir então empreender, iniciar o próprio negócio, muita dúvida, muito medo, né, veio no meu coração. Daí eu lembrei desse texto que eu falei agora aqui, né, de Deus, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Ele é o único que tem esse poder, porque a gente é muito pelo aquilo que nós vemos pelos nossos olhos normais, né? E tá tudo certo, está tudo bem. E daí eu lembro que eu fui, né, na minha mente, fazer aquilo que todo empreendedor, né, eu passei 20 anos atendendo pessoas, né, servindo empreendedores dessa forma, vivenciando quão desafiador era eles escolherem um nome, né, quando às vezes batia na trave ou na base de dados do NPI tinha riscos, né, e eu fiz uma lista de 15 nomes, pelo meu intuito, pelo meu desejo, né, fui lá, escrevi e tal, nomes que eu via que tinha, né, tinha aderência, significado, representavam alguma coisa para você. Que eram marcas também que não fossem marcas que descrevessem a atividade, né, para seguir também aquilo que a legislação determina, para que... Porque se você conhece de legislação sobre nome de marcas, de empresas... E daí aquele negócio, né, a casa de ferreiro, ela tem que ser o espeto de aço, né, a gente tem que começar certo desde o início. Então, fui vivenciar esse momento e daí todas essas 15, acho que deu 17 marcas bateram na trave. Tinha algum risco, ou já tinha alguma anterioridade no NPI. E daí um dia eu, né, fui antes de dormir, eu falei, Senhor, eu preciso da tua direção, porque o projeto é teu. Então, assim, me dá um nome, né? Porque não adianta também eu querer escolher porque o projeto nasceu de ti, né? E daí fiz aquela oração, passou uma semana, 2 e nada, e muitas coisas, né, acontecendo, mas já tendo a convicção e a certeza de que eu deveria de trilhar por aquele caminho. Porque alguns clientes, de forma muito convictas na sua fala, né, falaram, olha, eu sempre me conectei com você e eu quero que você cuide dos meus tesouros intelectuais. Né? Bacana, os negócios eles acontecem de pessoas para pessoas. Perfeitamente. Então, outras pessoas que já caminham comigo há algum tempo, né, e daí fui, né, buscar
conversar com elas, até sem elas saberem que eu havia talvez, né, usado elas de alguma forma, né, pedindo para que Deus usasse elas, né. E daí teve uma pessoa que me falou assim, quando eu sentei na frente dela, assim, igual eu tô te olhando aqui, e daí eu falei, não, eu tô com alguns medos, com algumas dúvidas, daí ele falou para mim, o que tu tá esperando se tu já sabe o que tu tem que fazer? Tu já tem o conhecimento, tu já tem as ferramentas, Deus já confirmou no teu coração, o que tu tá esperando? Já tem os clientes interessados nos teus serviços. Exato. Então, fui fazer isso, né? Isso é um ponto bem importante, porque eu não tinha certeza nenhuma, ou convicção, ou projeto de que eu iria atuar nessa atividade, nesse segmento. Acho que até então não era nem um plano teu, não era o meu entendi. plano. Tanto que eu não sabia o que eu iria fazer. Tanto que eu parei, né, para refletir a respeito e ver as oportunidades. E surgiu várias oportunidades, né, várias mesmo. Para ser sócio de negócio, para montar áreas de TI em outros escritórios, veio muita proposta, né? E daí nesse momento foi um momento também que eu consegui deixar o meu olhar muito afiado para perceber também quais propostas de fato faziam sentido, quais que eram só talvez para de alguma forma querer se aproveitar, né? E não é esse o objetivo. Então, o objetivo é sempre ser intencional, né? E poder servir, poder contribuir. Então, fiz esse pedido para Deus e daí tá tudo certo. Continuei, né, fazendo as minhas atividades e tal. Daí teve um dia que eu estava numa reunião de uma comunidade local aqui em Joinville, de uma igreja, e daí teve uma música que tocou que uma parte dela ficou vibrando no meu coração, na minha mente, que era a palavra tesouro. Mas daí eu não dei muita bola, né? Daí aquele negócio, não, beleza. Sim, né? é um insight, enfim. Isso, porque às vezes, né? Geralmente a gente não entende por quê, Não. né? E Principalmente também, de forma imediata. Exato, e até porque sempre quando eu participo de algum evento, de alguma reunião e tal, eu sempre procuro absorver o que é de importante ali que está sendo falado para eu também poder, né, receber aquele insight e aplicar na minha vida, né? Enfim, daí segui, na quinta-feira acordei pela manhã, aquela palavra voltou de novo, tesouro, a ficar martelando na minha cabeça. E daí passou a quinta-feira, passou a sexta-feira, no sábado, né, com várias atividades de final de semana, enfim, na correria, fui dormir no sábado à noite, tentei dormir, né, e daí ficou tesouro, né, e daí Deus falou, levanta porque tu precisa, Sim, né? entra em ação, se movimenta. Exato. Aí fui no computador, comecei a pesquisar, ver o tesouro, né? Olhei o idioma hebraico, que é um idioma que eu sempre tive muita afinidade, né? O grego, o hebraico. E daí fui olhar hebraico, tesouro. O que era a palavra tesouro no idioma hebraico? Era otizar. E assim nasce a Otizar. E aí nasceu a Otizar. Então não foi uma marca que eu busquei, foi uma marca que eu recebi, que me foi entregue. Entendeu? Então... E o quanto faz sentido quando você pensa, né, no que um tesouro representa, né? Seja para a gente como pessoa, seja para quem realmente está trabalhando, desenvolvendo uma marca, ou para quem desenvolveu um produto, um serviço específico. Acho que ele tem realmente muito significado. Exato. Até porque todo ser humano, ele recebeu um dom de Deus, que é o dom da criatividade, melhor dizendo, né? Todos nós, seres humanos, somos extremamente criativos. Extremamente. E só nesse... Se a gente fosse só abordar esse ponto aqui, a gente ia ter Verdade, assunto ia ter aí... tema para um podcast. Entendeu? Com certeza. Então, partindo disso, tem total conexão, sem sombra de dúvida, né? E daí, fui pro segundo passo. Vamos ver se está disponível para registro, né? Fomos fazer o famoso estudo de registrabilidade da marca Otizar, né? Não tinha nenhum risco. Então, fizemos, né, o depósito do pedido de registro da marca, e aquele momento para mim foi muito marcante. Eu sempre gosto de usar a palavra frutífero, né? Porque eu sempre entendi que a nossa vida ela precisa ser uma vida que produza bons frutos, né? E às vezes algumas pessoas até falam, frutífero e tal, né? Porque já sabe que virou faz a sua parte. marca. Virou minha marca registrada. E, de fato, vivenciar esse momento dessa forma tem sido um momento extremamente frutífero na minha vida e que eu não posso dizer assim, nossa, tá difícil. Não. Pelo contrário. Exato. Entendeu? Então, eu só tô desfrutando. Quanto tempo faz, Anderson?
Então, isso é um negócio bem interessante, né? Porque eu tô falando aqui, parece que já, né? Verdade, tá fazendo com muita consistência, né? Já tem Sim. uma trajetória e uma intensidade em tudo que você traz. Exato. A gente tá começando jovem, pequeno, Renata, mas a gente já tem consciência da grande responsabilidade que nos espera mais à frente, né? Então, a gente começou de forma mais, assim, intencional, né? Atendendo os clientes que nos procuraram, foi em março desse ano. Março, Super né? recente. Bem recente. E daí ali, no início, né, quando veio aquelas dúvidas e tal, eu decidi participar do Clube de Negócios Tricom, que é idealizado pelo Jonas Tilp aqui em Joinville, até para eu não ficar desconectado, né? Porque Networking é tão importante. Isso, Às vezes a gente não, realmente não valoriza. não valoriza, mas é determinante. Eu acho que para a qualidade das relações, eu acho que vai, às vezes quando a gente pensa em networking, na palavra por si só, né, se associa muito a essa questão de negócios, né, de relações comerciais, mas vai muito além. Né? Sim. Uma boa relação, né, quando a gente realmente pensa na intencionalidade de construir, de contribuir, ele gera resultados em todas as esferas da nossa vida. Então, Sem pensar dúvida. networking dessa forma faz toda a diferença. E sabe esse ponto que você coloca? Eu sempre busquei fazer networking de forma intencional, mas sem esperar algo em troca. Porque quando você faz forçado, isso também é visível. E daí tu não tá Sim, fazendo um networking, verdade. sincero. Porque o networking intencional, aquele networking sincero, você vai para contribuir, você vai para participar e no momento que a pessoa mais precisar, ela vai lembrar de ti. E daí eu faço uma referência com outro provérbio que fala o seguinte: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E eu vi muitos irmãos nascerem nesses últimos meses, por fruto desse meu networking que eu fiz ao longo de toda essa minha vida. Inclusive até no período da faculdade, no período do ensino médio, do ensino fundamental, pessoas que eu nunca mais tinha visto na vida, eu estou revendo. E daí não é coincidência, eu chamo de cristocidência, né? A providência. Exatamente nesses últimos meses. Verdade, então, assim, nosso reencontro é só um exemplo, né? É só um exemplo que você Então, o networking trazendo. é sensacional mesmo, tá? Então, a gente nasce de forma mais, né, concisa em março. Daí eu tô caminhando com o clube de negócios ali e surge a oportunidade, né, de uma espécie de collab, de participação, ser expositor no ambiente de negócios da Expogestão. A Expogestão, né, acaba sendo uma das evento principais, de peso, com certeza, na nossa principais região. eventos de empreendedorismo e gestão, né, de negócios em Joinville. Então, se eu não me engano, já está aí no seu 25º ano, se eu não estou enganado, né? Salvo engano. Então, ter essa oportunidade, Renata, para mim, agora já passou, né? Tipo, foi... Aquele frio na barriga, com certeza, em junho, Anderson. Exato, muito frio na barriga e uma sensação, uma mistura, um misto de alegria com medo, mas também de gratidão, de senso de gratidão. Porque eu já participei quase de todas as edições, né, da Expogestão, mas essa edição foi totalmente diferente. Foi um presente para você. Exato, entendeu? Então, eu lembro que foi terça, quarta e quinta, né? Todos os dias à noite eu chegava e eu chorava, mas não era de tristeza, era de alegria, porque todos os movimentos que aconteceram ao longo daqueles 3 dias foram muito especiais e produtivos. Né? E estão reverberando, tá, né, tendo consequências positivas até os dias de hoje. Nossa, eu consigo pensar, né? É uma história bem bonita, muito bonita e me emocionei com você, né? Mas quando tu traz toda essa intensidade na tua fala, né? Lembrando inclusive desse momento, porque eu acredito que a gente cresce demais na dor, né? Muitas vezes são situações difíceis que nos levam a parar, refletir, dar um passinho pro lado que é extremamente necessário e a realmente valorizar o que é importante. E nesses momentos, realmente, se a gente está suscetível, se a gente está aberto, né, Deus nos mostra o que a gente precisa fazer. Ele mostra que Ele está do nosso lado. E através de várias formas. Então, ou seja, eu tenho certeza que aquele momento, né, foi extremamente contributivo para a maneira como você vê o teu trabalho, a tua empresa e as relações que você construiu aí ao longo desses 21 anos até você estar agora como empreendedor. E toda essa energia que você traz, né, de contar a história, né, desde a seleção do nome da Otzar, porque quando você sonha em empreender,
Você vai dar o teu melhor, você vai querer trazer a tua marca, você vai trazer o teu propósito e você se coloca a serviço. Isso. Seja através de um produto ou seja através de uma assessoria, né? Ou de um produto que seja constituído, que é o caso, né? Esse suporte que você entrega. Então, quando você se preocupa, né, e coloca as pessoas à frente do que você vai oferecer, né, a probabilidade de você ter um resultado positivo ela é muito maior. Sem dúvida. Né? Justamente por conta da qualidade e da intencionalidade. E a gente vem falando aí nos últimos episódios do quanto isso é importante. Porque a gente a gente às vezes vive nesse movimento generalista, nessa corrida contra o tempo, tentando equilibrar, sim, e tentando, né? Porque a gente se ilude, né? A gente tentando equilibrar vários pratos e a intencionalidade, ela se perde. Ela se perde na relação, ela se perde no produto, ela se perde na relação com o cliente, Exato. na maneira como eu vejo o resultado. Então, é importante que o empreendedor, né? Ele consiga entender essa complexidade e essa inteireza. Né? E uma pergunta que eu queria te fazer, né? Claro que ao longo desses 21 anos, né, de vivência na estágio, você permeou por várias áreas, né? Claro que consciente da tua especificidade de uma das áreas, né? O quanto eu consigo ser especialista, né, no determinado ponto, de uma determinada área. E agora como empreendedor, né, à frente da tua empresa, né? A gente discutia questões de marketing, de indicação de cliente, de gestão financeira, né? Como é que você está se administrando? Você conta com pessoas, você está procurando se desenvolver? Então, como eu sempre fui muito curioso, né, para aprender, para entender, né, sobre alguns assuntos, e eu acabava também dando suporte, né, nessas áreas, né, em todo esse período de trajetória profissional. Algumas coisas eu tô conseguindo me equilibrar, fazer, né? Conto também com o apoio de alguns parceiros que têm me auxiliado. Então, Boas pessoas fazem diferença. com certeza. E daí, aquilo que você falou, né? O networking, no momento que a gente está agora empreendendo, ele é muito produtivo também porque surgem os irmãos, né? Então, não que eu esteja, né, num momento assim, de angústia, não, mas é que daí você vê de forma sinérgica, né, e de forma intencional, as pessoas quererem te dar auxílio, quererem também te servir. Porque isso é um ponto também que foi, né, eu levei talvez um tempo para entender. Eu sempre entendia que a gente tinha de servir as pessoas, só que a gente também precisa se permitir ser servido. Equilíbrio entre dar e receber. Perfeitamente, né? Então, nesse momento, eu permiti também ser servido, né? E tem pessoas abençoadoras, né? Que têm contribuído comigo em todo esse processo, tá? Nossa. Então, eu tenho conseguido equilibrar, assim, de uma forma bem tranquila. Isso é importante, porque a gente precisa ter consciência, né, das Sim. competências que precisam ser desenvolvidas, né, e claro que eu falo muito sobre a gente tem a nossa zona de potência, né, que realmente é o dom, né, aquilo que a gente entende, algumas pessoas desde muito cedo, né, então vão falar de, eu quero ser professor, eu quero ser médico, enfim, outros vão descobrir ao longo da vida, né, vou te dizer o meu caso, né, a gente vai descobrindo ao longo da vida, né, as nossas aptidões, né, o que realmente faz o coração bater mais forte, faz o olho brilhar, porque realmente, a partir do momento que a gente entende o trabalho como meio para, ele tem um outro significado. Exato. E daí, complementando, né, essa pergunta, então hoje a gente tem uma espécie de um ecossistema, né, de parceiros também que nos auxiliam, que nos dão suporte, porque, como você bem falou, a gente consegue, né, eu particularmente consigo entender aonde eu consigo gerar maior vazão, né, consigo servir com mais aptidão. Né? Tem competências dentro daquilo que nós disponibilizamos de serviços que não é o meu dia a dia, mas eu tenho um parceiro que eu posso contar, que vai contribuir, que vai servir junto comigo, né? E que está dentro da Utizar para poder também contribuir e servir com a mesma intensidade, com o mesmo desejo. Então isso que é maravilhoso. Reconhecer isso é fundamental. Legal. E vamos pensar assim, né? Um grande movimento de vida, né? Imagino 21 anos, né? Numa mesma empresa, né? Construindo uma história de sucesso, né? E a gente falava sobre o quanto é importante reconhecer e entender, né? Que todas as vivências, elas são contributivas para o teu momento atual. E você poderia, né? E a gente olhar isso também com carinho e com amor, né? A partir do momento, poxa, aconteceu um movimento, né? Foi desligado ou pediu para me desligar. O que eu faço a partir de agora? Sim. Então, ou seja, encontrar um novo caminho, tomar a coragem de empreender, né? De fazer escolhas com calma. Porque, por vezes, a urgência faz com que a gente atropele os processos. Né? E no momento de transição de carreira, como foi o que você viveu, é totalmente compreensível. Sim. Né? Porque você não estava planejando empreender, você não estava projetando
trazendo isso para a tua vida, né? Acabou acontecendo. Então, ou seja, como eu consigo exercitar a sabedoria num momento como esse, dar um passinho pro lado, separar o que é urgência do que é necessidade, analisar o ambiente como um todo, para daí dar o próximo passo. Acho que esse é um insight bem importante para quem nos acompanha e para quem às vezes está procurando uma referência nesse processo de transição de carreira. Não sei se você concorda. Concordo plenamente, e a tua fala ela é muito sensacional pelo seguinte sentido. Embora eu não tinha esse desejo, mas nem por isso eu saí de qualquer jeito fazendo, entendeu? Então, você precisa, né? E daí, se a gente não tem essa competência, precisa buscar quem tem, precisa se aconselhar, né? E nos últimos anos, né, isso foi muito forte para mim, porque a gente sempre vai ter os exemplos, e daí a gente também precisa identificar que esses exemplos, alguns é para não ser seguido e outros são para ser seguidos, né? Então, os exemplos que eu falo a ser seguido, por exemplo, é de pessoas que você pode confiar e que estão sempre buscando na fonte também, buscando aumentar o seu autoconhecimento, a sua experiência de vida, né? Então, para te dar um exemplo disso, né? Nesse momento em que eu estou agora com o Otizar, tem um outro movimento que tem contribuído muito comigo, né, no meu autoconhecimento, na parte de espiritualidade, porque eu acho que o ser humano ele precisa também exercitar isso, né? E daí que se fique claro que eu não estou falando de religião, mas sim de espiritualidade. Eu né? concordo. O ser humano ele se perdeu um pouco nesse sentido, e que é o movimento Blessed Mind aqui em Joinville, né? Não só em Joinville, né? Já está aí se espalhando para várias cidades fora, né, de Joinville e até de Santa Catarina. Então é um movimento que nasceu aqui idealizado, né, pelo Fábio Ferro, que tem contribuído muito. Por quê? Porque são pessoas que estão ali vivenciando muitas vezes ou que já passaram pela mesma situação que eu estou passando agora. Entendeu? Então tem muita troca e se cria um ambiente de confiança para acolher, para trazer muitas vezes um desafio que tu precisa vivenciar ou enfrentar ou resolver, né? E que tu não sabe muitas vezes como tu vai fazer. Então isso é sensacional. E daí é voltado tanto, tem o grupo focado nos homens e nas mulheres, né? E a gente volta, né, para a importância da troca, né? Para essa genuinidade de quem já viveu uma situação similar à sua e que vai te dar insights e vai fazer com que eu possa analisar a situação dessa forma ou daquela forma, ou mesmo, né, posso te ajudar. Isso eu acho que são as melhores pontes. São as melhores pontes que a gente pode construir, né, Anderson? E o que é legal disso também, né, Renata? A gente precisa parar muitas vezes, né? E daí esse parar, às vezes, vai incluir coisas que para nós já é óbvio, né? O parar, às vezes, vai fazer... tu vai precisar fugir de onde tu tá, né? No bom sentido, fugir, né? Mas, tipo assim, vai ter que se desligar das redes sociais, do WhatsApp, porque a gente sabe que a nossa vida, ela acaba, né? É um corre, né? E tu tá ali, né, focando no propósito. Se perder, é mais fácil você se perder, né? São muitas as distrações, né? Então a gente precisa disso. Por quê? Porque daí muitas vezes é em meio ao silêncio que tu vai conseguir também se conectar com Deus, né? E praticar a tua espiritualidade e poder também ter discernimento sobre qual caminho tu deve seguir. Fazer boas escolhas. Isso. E isso foi muito forte para mim na escolha do nome da Otizar, porque assim... Em todo esse tempo, né, eu vi quantas empresas, né, buscando profissionais. Não estou aqui desmerecendo o trabalho desses profissionais, pelo contrário, a gente precisa, né? Mas assim, às vezes leva-se meses, anos até, né, para tu conseguir encontrar um nome que dê aquela conexão, né? Como o pessoal fala, isso que tem a liga, que deu o match, exato. E isso foi de forma tão rápida, mas não pelo rápido, foi com qualidade, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, a necessidade de a gente aproveitar a oportunidade, enxergar como oportunidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto, quando tá nesse momento de transição. Porque tu tá tendo uma oportunidade, né? E daí eu nunca vou me esquecer, Jonas Tilp é um excelente mentor, né? Ele falou assim para mim: Anderson, tu estás com as mãos livres para poder pegar oportunidades novas que talvez tu sempre quis, né? E tu nunca pôde abraçá-las, né? E fez total sentido, porque daí eu fiz uma outra retrospectiva ao longo da minha vida, que sempre foi o voluntariado. Depois foi mais
atenuado, né, com o associativismo, de poder servir as pessoas. Então a Otizar, ela vem também com esse propósito de contribuir com, por exemplo, com empreendedores sociais que estão lá na luta diária, às vezes não conseguem recurso financeiro nem para manter, né, o seu próprio propósito, objetivo, isso. Então, não quer dizer que a Otizar vai fazer, digamos assim, tudo pro bono, tudo de graça, não. Mas vai poder servir de alguma forma e às vezes até trazendo também o conhecimento de outras oportunidades que muitas vezes aquele empreendedor ainda não conseguiu visualizar, não conseguiu enxergar, entendeu? Qualidade do olhar. Isso. É isso, né? O ponto de vista é a perspectiva deste ponto de vista, né? Então você pode olhar a situação, né? Qualquer situação, seja de saúde, seja profissional, né? Exato. De várias maneiras. Então, esse poder de escolha, né? Nos cabe, né? O direcionamento que nós vamos trazer, as ações que a gente vai tomar a partir disso. Sim. Mas é a questão de autorresponsabilidade. E quando a gente para pensar e toma uma decisão consciente, a gente traz um grande peso, né? Uma questão de uma grande dose de autorresponsabilidade nisso. Com certeza. Tua empresa é super recente, né? Quando a gente fala de próximos passos, assim, do próximo salto, né? Você trouxe que, cara, dentro dessa intensidade, né? De poucos meses, mas dessa base que já vem sendo construída, o que você imagina? O que você sonha? Então, eu sonho em ter um negócio próspero, né, de poder servir as pessoas de forma justa, tanto na questão da orientação quanto do valor do investimento que ela vai, né, demandar nisso. E a gente sonha também em poder construir uma equipe sólida, né? A gente está caminhando para isso, então eu vejo que hoje esse é o maior desafio, né? O desafio ainda não é conseguir clientes, sim, pessoas, né? Graças a Deus, são pessoas. O sonho com você. Isso, para que possam também juntos, né, com essa mesma energia, com essa mesma visão, né, caminhar. E a gente poder crescer, Renata, de forma sólida, né, coesa, nunca esquecendo de onde a gente saiu e como a gente começou. Porque às vezes eu penso que isso é um ponto que a gente acaba esquecendo, tanto, né, na nossa vida pessoal quanto profissional, na nossa trajetória. Né? E a gente precisa sempre estar reconhecendo. Daí eu falo aqui da questão de honra. Né? A gente precisa honrar a nossa própria história, né? Que eu acho que é algo que o teu tá podcast super presente no podcast. Né, consegue cumprir isso com maestria, tá? Nossa, e você trouxe vários mentores, né? E essa é uma crença que eu compartilho, né? Sobre a gente reconhecer, encontrar bons mentores e poder engajá-los e reconhecê-los ao longo das nossas conquistas e mesmo dos desafios que a gente enfrenta, né? Você trouxe o exemplo da nossa querida professora, da Ana, né? Que foi importante para você e de outros mentores aí ao longo da tua história. Isso é muito importante também, né, Anderson? É importante. É extremamente importante porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu concordo. E tudo é a soma do todo, né? Parece ser uma frase clichê, mas eu entendo que ela tem um profundo significado. Porque, por exemplo, embora, né, a gente ainda esteja iniciando, eu vou precisar dos clientes para poder dar vida a Otizar, vou precisar dos parceiros, dos fornecedores, enfim. É um ecossistema, né? Enfim, acaba sendo uma troca muito profunda e que a gente não consegue fazer nada sozinho. E isso vai muito ao encontro do propósito da criação do ser humano, né? Ele não foi criado para ser sozinho. Mas isso é maravilhoso, a gente não poder fazer as coisas sozinhos, né? Então, isso é desafiador porque tem às vezes o empreendedor que eu falo isso porque a gente visualiza isso, né, já há algum tempo. Às vezes o empreendedor, ele bate a cabeça, ele quebra a cabeça, e isso já aconteceu comigo também, né? E às vezes você precisa parar, olhar para o lado, às vezes para a pessoa que está caminhando contigo, o teu mentor, né, o teu líder, o teu colaborador, amigo. Enfim. Exato. Até o colaborador, que às vezes, né, o empreendedor acaba não olhando. Não olhando, né? Da forma como deveria. Exato. E às certeza. vezes é a pessoa que tem um olhar ali na ponta de fato do que está acontecendo e vai estar com a solução na ponta da língua para falar. Né? E muitas vezes a gente permitir com que essas pessoas venham de fato ser instrumentos para nos abençoar. Entendeu? Muito bom. E aí eu vi que você trouxe alguns livros. Trouxe 2 livros aqui para compartilhar. Me conta o objetivo de você. Tranquilo, viu? Aqui, na verdade, é a maneira como as coisas acontecem, o dia a dia, então tranquilo. É isso, fica à vontade, fica tranquilo. Eu tenho vários livros do Roberto Tranjan, mas tem um que eu compartilho aqui, Renata, que é O Velho e o Menino, né? Não sei se ia mostrar para a câmera aqui. O Velho e o Menino.
A Instigante Descoberta do Propósito, de Roberto Tranjan. É um livro que falou muito comigo sobre redescoberta de propósito, e ele marca muito o atual momento que eu estou vivendo da minha vida, né, com a Otizar, enfim, nesse desafio frutífero que eu estou vivenciando, Boa! que é muito maravilhoso, né? Então ele vai falar aqui a respeito de viver uma vida cheia de plenitude, de ter significado naquilo que você faz, né? Ótimo. E é algo que eu sempre busco fazer, né? E não só fazer, mas viver. Porque eu acho que tá muito para além de a gente só falar. Isso. É verdade. Então, acredito nisso também, a força do exemplo. Isso. E o outro livro que eu compartilho, que é um que eu estou lendo agora, inclusive, que é do Thiago Brunet, um autor extremamente conhecido, que é Princípios Milenares, tá? Então, são 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E daí tem um princípio milenar que fala sobre honra. Então, a honra, né, uma frase aqui que ele fala, né? A honra é uma semente que nunca deixamos, ou melhor, que nunca deixa de dar frutos. E daí tem uma parte desse livro que eu destaquei que fala que honrar é reconhecer. A honra ocorre quando reconheço quem você é, o que você fez ou o que significa para mim, né? Bonito. Exato. Então, assim, eu sempre tive muitas pessoas abençoadoras na minha vida, né, ao longo de toda a minha vida, e eu sempre, né, como Alenor dos Santos, que é um amigo também que caminha comigo já há algum tempo, que também eu considero um mentor meu, ele sempre fala de ser abençoador e abençoado, né? Então, da mesma forma que a gente abençoa as pessoas, a gente também pode ser abençoado por elas, né? E reconhecer isso, honrar isso, né? Então, é reconhecer. E quando fala de reconhecer, e quando a gente consegue honrar as pessoas, a gente evita de entregar flores ou de honrá-las apenas no momento funeral, por exemplo, quando a pessoa está morrendo, né? Que acaba sendo um hábito, né, da nossa vida como ser humano. E às vezes você passa anos, dias, sem falar com uma pessoa, mas você nutre um sentimento especial por ela, um carinho especial, né? E daí você passa anos, né, sem falar, e hoje a gente tem várias, né, ferramentas aí tecnológicas para encurtar isso e a gente não aproveita. E eu falo por mim também. Então tem amigos meus da infância que eu busquei resgatar o contato, né? Busquei identificar qual que é o WhatsApp, mandei lá uma mensagem, né? Perguntei como estava, tal. Ficaram felizes, né, por conta do Otizar, enfim, outros apareceram, né, ressurgiram porque te reencontraram aí no exato, caminho. A gente nunca mais tinha tido contato. Então eu comecei a honrar essas pessoas também, porque muitas me ajudaram, e esse ajudar muitas vezes foi com coisas simples, né? Foi uma matéria, por exemplo, que acabou compartilhando comigo porque eu precisei me ausentar num dia na escola ou na faculdade, né? Mas aquilo foi de total significância, importância, relevância, né? Que somou, contribuiu para a minha vida. Então é reconhecer desde os pequenos movimentos ordinários, que são aqueles que acontecem no dia a dia, ordinário aqui no sentido não pejorativo, né? E momentos extraordinários, que são aqueles momentos que de fato, uau, né? Então, são marcantes. Isso, então a gente reconhecer isso vai contribuir para que a gente de fato manifeste flores em vida às pessoas que amamos. Nossa, muito bonito, e um baita insight. E conta pra gente, assim, né? A gente sempre pede, né? É de praxe no Eu Sei Que Você Pode, que a gente peça uma mensagem, que você deixe uma mensagem, né? Pra quem tá nos ouvindo, pra quem vai acompanhar a tua história, para pessoas com quem você vai compartilhar esse episódio. Então, se você puder olhar pra essa câmera, Anderson, e deixar uma mensagem, né? Que fique como um marco, né? Dessa tua passagem aqui pelo nosso programa. Legal. A mensagem que eu deixo, Renato, eu vou reforçar, né? Aquilo que eu comentei aqui, que Deus é o único que pode trazer à existência aquilo que não existe. E às vezes não existe ainda nem na nossa mente e no nosso coração, mas já está no projeto dele para a nossa vida. Acredite, né, dentro da tua fala eu vi muito isso, né, de dar os passos, né, e acreditar que Deus vai colocar o chão. Isso aí. Isso não é clichê, né? A fé, ela movimenta, né? Ela nos coloca em ação, ela dá vida aos nossos sonhos, às nossas inspirações. Então, acreditar nisso é fundamental. Acho que traz um brilho, traz uma leveza, traz emoção, né? Que são coisas que a gente pode ver muito hoje na tua fala. Legal. E o quanto isso é bacana, né? Para alguém que te conheceu há muitos anos atrás, né? Ver você hoje,
hoje, né, realizando algo que talvez nem fosse um sonho, mas que hoje virou um grande propósito de vida para você. Trazer esse significado para o empreendedorismo, conectar tantas pessoas ao teu redor, se conectar com outras pessoas que estejam num caminho similar, né, o quanto isso é importante. Sem dúvida. Valorizar os teus mentores, honrar as pessoas que estão com você. Acho que mais do que uma história de transição de carreira, você trouxe ingredientes extremamente valorosos, né? Acho que para o episódio de hoje, né? Desde uma base forte, espiritual, de entrega, né? De um nível de serviço, né? Foram 20 anos. Sim. Em que, sim, a tua vida, ela se misturou com a vida daquela empresa, né? Você realmente teve o sentimento de dono, construiu uma história que te permitiu chegar até aqui. Então, às vezes, para quem está vivendo né, ela está lá na empresa, às vezes está numa dificuldade, quer mudar de carreira ou quer mudar de empresa, né? Sim. Tão importante que a gente entenda que aquele processo, aquele momento é o que vai nos forjar para o próximo passo. Sem dúvida. Então, viva isso da melhor forma possível. Entenda isso como um passo, né, para o próximo salto. Porque daí você vai conseguir chegar bem. Exato. Você não vai tomar uma decisão por urgência, você não vai tomar um caminho por desespero, sem parar, sem analisar. Então, acho que são insights muito positivos para quem está vivendo, né, às vezes, essa dúvida. E a questão da coragem, né, de acreditar em você, na tua potencialidade, para que realmente, né, acho que à medida que a gente coloca o nosso melhor, né, a probabilidade de não dar certo é muito pequena. Sim. Né? Não significa que a gente não vai ter que viver um caminho. Não significa que não exista um processo, mas a probabilidade de dar certo é muito grande. Com certeza. E você falando isso, né, eu sempre não, eu acabei daí revivenciando isso nesse momento agora também com a Outizar, que as pessoas que nos querem bem e que sempre estão perto da gente, elas conseguem muitas vezes visualizar, né, ou Deus permite elas visualizarem por nós, muitas vezes o projeto que Deus deseja para as nossas vidas, o potencial que a gente tem. E a gente muitas vezes na correria, a gente acaba não dando a devida atenção, o olhar com aquele olhar o olhar apreciativo, né? Poxa, será que é isso mesmo? Não, faz total sentido, né? Porque o que está acontecendo com o Outizar hoje, há 15, 10 anos atrás, não foi uma nem duas, foram algumas pessoas, né, que falavam, poxa, né, por que tu não abre o teu negócio, tu não empreende? Mas nunca isso havia assentado ao meu coração ou passado pela minha mente, né? Então, eu falo isso porque tudo tem o seu momento certo, né? Tem um momento adequado para cada propósito e a gente precisa compreender isso também. Nossa, muito bom. Anderson, eu tenho uma lembrança para você, para marcar a sua vinda. Que legal, obrigado. No Eu Sei Que Você Pode. Pode abrir. Olha que maravilha. Que legal. Bom, e a intenção, um bom local a intenção é que nessa lembrança, né, reforce ainda mais, né, a sua crença do quanto você pode, né, o quanto você pode ser esse instrumento de serviço, o quanto você pode ser esse instrumento de transformação e o quanto a Outizar ela pode ser contributiva, né, a tudo que você se propõe. Maravilha. Então, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história, né, por trazer tantos insights, por trazer tanta emoção e tanta verdade, porque a vida, o dia a dia, né, de quem está empreendendo, de quem está pensando numa transição de carreira, né, de quem está vivendo os seus desafios, sejam eles profissionais, pessoais, de saúde, né, ela é isso, né, não são só flores, são desafios, mas de novo, né, a maneira como eu trato tudo que se apresenta para mim. Perfeito. Então, que isso seja determinante, né, para cada escolha, para quem está nos ouvindo, né, e para você que acompanhou o episódio, que ouviu a história do Anderson, a história da Outizar, né, e que vai sim ter contato com o Anderson, porque realmente tenho certeza, né, que a sua empresa vai brilhar, vocês vão voar, né, então compartilha, continua seguindo a gente, porque na real o que a gente acredita eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Obrigado, Renata, e ainda quero deixar um convite aqui, né, para quem está nos acompanhando, para seguir a Outizar nas redes sociais, né? Ótimo, olha o marketing dele. @SomosOutizar, que acaba sendo aí a nossa tagline também, que somos tesouros, né? Somos Outizar, então aí nas redes sociais. Agradecemos também desde já aí o pessoal poder acompanhar, nos seguir, ficar também inteirado, né, das informações aí do meio. E para você que acompanhou esse super episódio do Eu Sei Que Você Pode, que se inspirou com a história da Outizar, com a história do Anderson e com tantos princípios de valor que ele apresentou para a gente aqui, não deixe de nos seguir, de compartilhar o episódio, porque a gente acredita que eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Muito obrigado, Anderson.